Olá, sejam bem-vindos ao Workshop Logger, um novo profissional no mercado audiovisual. Eu sou Diego Freitas, trabalho com produção audiovisual há 15 anos. Antes de iniciarmos esse curso, vamos falar um pouco sobre o que é ser um logger. O logger é o profissional que é responsável por salvar e arquivar os dados das imagens e áudios gerados durante gravações digitais. Ele tem como responsabilidade garantir a integridade dos dados das imagens gravadas e realizar os backups desses arquivos. O logger é uma profissão relativamente nova. Nos tempos em que o audiovisual utilizava a película ou fitas para a gravação de imagens, não existia esse tipo de profissão, pois o material ia direto para o montador. As imagens gravadas nas câmeras não sofriam processos intermediários. Entre os anos de 2004 e 2005, houve um momento de transição de captações de imagens com película para arquivos digitais armazenados em cartões de memória. Com a introdução dessa tecnologia, se criou uma questão: quem irá cuidar dos cartões da câmera? De início, esta função foi designada aos assistentes de câmera, um fato que ocorre até os dias de hoje. Com os problemas enfrentados com esse acúmulo de funções, nasceu a função do logger. O constante fluxo de cartões ou dispositivos de armazenamento no set de filmagem exige uma atenção extra para garantir a redundância dos dados capturados em uma sessão de gravação. Para que todos os processos se concluam com segurança, esses procedimentos devem ser desempenhados por um profissional específico no set de gravação. Como os arquivos de gravação têm inúmeros formatos, que vão atualmente até resoluções de 8K, com diversos tipos de frame rates e codecs, existem várias formas de se salvar e fazer backups com segurança desses arquivos. Dentro de uma equipe cinematográfica, o logger está inserido dentro da equipe de câmera. Na hierarquia da equipe, ele vem logo após o segundo assistente de câmera. O logger é o último na cadeia de processos dentro de uma equipe cinematográfica, pois ele é quem vai garantir que todo o trabalho seja armazenado e arquivado de maneira correta e segura. O que o gerenciador de mídia audiovisual faz é minimizar ao máximo todos os eventuais riscos que possam ocorrer dentro dessa cadeia de processos e garantir a total integridade desses arquivos. Quando efetivamente começa o trabalho de um logger? Existem ações que o logger desempenha antes do início das gravações. Primeiro, ele busca realizar uma reunião com a produção para se informar de todos os detalhes do trabalho. Ele busca entender quais modelos de câmera e quantas câmeras serão utilizadas na gravação. Ele esclarece qual será a resolução e codec que serão utilizados no projeto. Entende o tempo de gravação e quantos HDs e cartões vão ser utilizados no projeto. Identifica se a determinada produção vai precisar de mais profissionais para auxiliá-lo. Realiza um check-up de todos os cartões e HDs envolvidos no projeto. Realiza a formatação dos HDs e dos cartões. Faz processos de etiquetagem para a numeração e identificação dos HDs e cartões. Disponibiliza os cartões para a equipe de câmera. Dois itens importantes a se atentar são o modelo da câmera que o projeto irá utilizar e a resolução e codecs que iremos trabalhar. Isso pode parecer até desnecessário, mas é uma questão extremamente importante. Antes de começar o trabalho, você deve se familiarizar com o quanto tempo cada cartão de memória poderá gravar e mensurar o tempo que levará para descarregar esses cartões. É constrangedor não estar ciente disso e ter uma parada brusca num set de gravação, simplesmente por os cartões serem insuficientes ou o espaço de armazenamento terminar. Se um cartão grava até 15 minutos, você precisa ser capaz de calcular rapidamente em sua mente
Quanto tempo você vai levar para descarregar esses arquivos? Isso é crucial. A relação entre quantidade de cartões, tempo de logagem do material e a quantidade de espaços que temos para trabalhar é um triângulo que deve ser equilibrado perfeitamente. Qualquer falha nesse processo pode acarretar em uma parada total das gravações. No website da Arri, fabricante de câmeras de cinema, existe uma seção chamada Arri Formats and Data Rate Calculator. É uma ferramenta online que pode ajudar você a ter uma noção de quantidade de dados que podem ser gerados, levando em conta a resolução, frame rate e codecs configurados. Recomendo também o aplicativo para iOS chamado SimData Calculator. Com esse aplicativo você pode comparar vários tamanhos de dados de arquivos de câmera rapidamente. Quais os equipamentos o Logger usa normalmente? Um computador ou laptop, com preferência para dispositivos que tenham a conexão Thunderbolt, tecnologia de conexão da Intel, disponível tanto em computadores Apple como em computadores que rodam sistemas operacionais Windows e Linux. 2 HDs externos de grande capacidade, um deles para backup. Cabos relacionados com o sistema de HDs e leitores de cartões. No break, prancheta, fitas e etiquetas adesivas coloridas para identificação dos cartões e HDs. Canetas permanentes. Talvez o conselho mais importante seja ter discos rígidos de backup. 2 unidades são o mínimo necessário, embora seja mais seguro utilizar 3 unidades de armazenamento. Se tiver orçamento para o projeto, levar mais HDs é sempre bem-vindo, mas 3 HDs é uma aposta segura. Se um dos 3 falhar, você pode substituí-lo enquanto ainda tem 2 backups. Existem tantas pessoas que cometem o erro de ter apenas uma unidade e geralmente, sem qualquer culpa do operador, a unidade quebra e todo o trabalho é perdido. Utilizando 2 HDs, sempre haverá 2 cópias das filmagens. Outro conselho óbvio é manter uma estação de trabalho limpa e segura. Não deixe que ninguém coloque bebida ou comida em sua mesa. Não deixe ninguém utilizar o seu ponto de energia. Pode acontecer de alguma pessoa querer utilizar sua mesa para carregar um dispositivo, como celular. Não permita. Normalmente, HDs podem estar conectados à energia elétrica e qualquer falha pode prejudicar a transferência dos arquivos ou até causar um dano irreparável nos HDs, principalmente se você não estiver usando no breaks. Acidentes acontecem o tempo todo. Alguns podem causar um erro irreparável em um disco rígido, e isso será responsável por perder centenas, se não milhares de reais de uma produção. Claro, se sua estação estiver longe do set, você não terá que se preocupar muito com bebidas e comida, mas o verdadeiro motivo de ela estar longe do set é para que não haja nenhuma espionagem. Não só a exibição de imagens atrapalha o desempenho do seu trabalho, mas também pode irritar o diretor do projeto. Pessoal, chegou a hora de apresentar para vocês como que vai ser a workstation de logagem dentro de um set de filmagem. Eu pessoalmente já tenho o meu rack de logagem. Nele eu possuo um sistema que já tem todas as portas que eu preciso para trabalhar com a maioria dos HDs e leitores de cartão. Por exemplo, o meu sistema comporta portas USB 3.0, portas Thunderbolt 1, 2 e 3. Por exemplo, eu tenho um servidor com 32 terabytes de armazenamento interno. O que isso significa? Eu consigo comportar trabalhos que vão desde DVDs que podem ter 20, 30 câmeras, até encarar filmes que vão ser rodados durante 1, 2 semanas, 1 mês. Então, pessoal, essa é uma workstation pessoal minha.
não vai ser a realidade que vocês vão encontrar em um set de filmagem comum. Principalmente se os equipamentos vierem de uma locadora. Então eu vou mostrar para vocês agora a realidade ao qual vocês vão estar inseridos dentro do set de filmagem. Bem, nós vamos falar sobre o mínimo que você precisa para ter uma bancada de logger. Você precisa de um laptop que tenha conexão Thunderbolt, que é a tecnologia de conexão da Intel. Tanto os computadores Apple quanto os computadores que rodam sistemas Windows e Linux possuem essa conexão. Você precisa, pessoal, de no mínimo 2 HDs externos. Um como HD principal e outro como HD de backup. Pessoal, vocês precisam de uma planilha para fazer anotações de todas as ocorrências que acontecem dentro de um processo de logagem. E é imprescindível ter fitas adesivas coloridas para identificação dos cartões e HD, assim como canetas para anotação. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar de maneira rápida como que é uma bancada de trabalho de logger comum. Pessoal, essa é uma bancada convencional de trabalho de um logger. Normalmente é esta a realidade que existe no mercado. Como eu expliquei, um laptop com conexões que estejam prontas para servir todos os leitores e HDs disponíveis no mercado. No mínimo, 2 HDs para a realização de uma primeira cópia para o HD 1 e uma segunda cópia para o HD 2, que seria as cópias de backups. É o mínimo que se precisa para trabalhar como logger. Outra situação essencial é ter as etiquetas. As etiquetas são um item indispensável dentro do workflow de trabalho de um logger. Uma planilha junto com uma prancheta, onde a gente vai poder anotar todos os detalhes do processo de logagem. Eu vou dar algumas dicas de organização para vocês dentro de um sistema de logagem. Pessoal, aqui eu montei uma workstation de demonstração muito básica mesmo para vocês. Mas é normalmente o fluxo de trabalho que eu crio para manter tudo organizado e sob controle. Eu quero mostrar 2 itens importantes para vocês seguirem em seus trabalhos. Eu crio com as etiquetas coloridas, crio 2 espaços que tem cores diferentes, como esse espaço que está destacado com a cor laranja e o espaço que está destacado com a cor verde. Pessoal, por que essa demarcação é de extrema importância? Eu crio uma demarcação de cor diferente para diferenciar os cartões que estão cheios e não foram logados dos cartões que foram logados. Quando a equipe de câmera chegar para entregar os cartões para você fazer a logagem, eles devem estar instruídos a colocar na demarcação que indica que o cartão não foi descarregado. Ele vai ser colocado na área ao qual eu escolhi para ser a demarcação de cartões que não foram logados ainda. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, usar um pequeno cesto e deixar um cesto para cartões que não foram logados e um outro cesto, por exemplo, para cartões que foram logados. Continuando, o cartão foi entregue. Eu inicio o processo de logagem, descarrego as imagens no HD 1, descarrego as imagens no HD 2, faço todo esse processo de verificação ponto a ponto, faço todo o processo de conferência das imagens gravadas e, se possível,
faço o processo de conferência do protocolo MD5. Feito esse processo, eu vou anotando todos os pontos, passo a passo, qual câmera que era, o horário que esse cartão chegou, qual a quantidade de dados de cartão que tinha, se ele foi copiado corretamente para o HD1, se ele foi copiado corretamente para o HD2, quaisquer observações que venham a acontecer e, por fim, guardo a etiqueta e deixo o cartão disponível na área que indica que o cartão foi descarregado. Estabeleça um fluxo de trabalho, comunicação, etiquetas e planilhas. Um fluxo de trabalho com a equipe de câmera é muito importante. Faça dessa maneira. Cada novo cartão de memória é um novo rolo, ou seja, A1 ou A2, A3, cada cartão tem que ser numerado com uma etiqueta, que normalmente é colocado na lateral da câmera para se ter um bom fluxo de controle. Sempre que o cartão sair da câmera, a etiqueta será presa no cartão, anunciando que a troca do cartão foi feita corretamente. Quando a equipe de câmera entregar um cartão supostamente cheio, ele deve estar devidamente etiquetado com a nomenclatura correta. Apenas após ter descarregado os arquivos e ter garantido o backup, deixe o cartão disponível para a equipe de câmera. Apenas após ter descarregado os arquivos e ter garantido o backup e a conferência dos dados, deixe o cartão disponível para a equipe de câmera. Quando a equipe de câmera pegar os cartões liberados para continuar a gravação, eles lhe pedirão a confirmação se o cartão está pronto para ser formatado. Como o fluxo de trabalho está bem controlado, você poderá confirmar que ele está pronto para ser formatado. A falta de comunicação sobre os cartões de memória pode causar um pânico no set. Tenha sempre uma organização minuciosa desses processos. Outro procedimento que pode ajudar em muito o seu trabalho é se informar se os assistentes de câmera estão utilizando o boletim de câmera. O boletim de câmera traz dados de todos os takes realizados, indicando em qual HD ou cartão está determinada imagem. O boletim de câmera é um documento muito importante para você utilizar como ferramenta de verificação dos dados. É importante manter os seus próprios relatórios pessoais. Quando eu trabalho com dados, faço relatórios improvisados que mostram a quantidade de dados de cada cartão, em quais unidades eles foram descarregados, em qual cartão da memória ele veio e quanto tempo o processo de logagem demorou. Então, para complementar, eu guardo a etiqueta do cartão que foi utilizada. Dessa forma, se acontecer alguma situação, eu tenho esse relatório pessoal de controle. Certifique-se de que o fluxo de trabalho da equipe de câmera seja consistente com a etiquetagem dos cartões ou armazenamento. Dessa forma, se algum arquivo for corrompido, você poderá descobrir rapidamente qual cartão era. Outra situação importante é ter conhecimento sobre os tipos de mídia que estão espalhados pelo mercado audiovisual. As gravações realizadas por câmeras e gravadores são armazenadas em dispositivos de armazenamento específicos. Devemos ter conhecimento e familiaridade com os múltiplos modelos, suas velocidades e conexões disponíveis. Os cartões de memória mais utilizados são microSD, cartões SDHC e SDXC, utilizados de forma generalizada em câmeras DSLR e mirrorless. Cartões
CFast e CFast 2.0, utilizados em câmeras compactas e câmeras profissionais de cinema, como o caso da Alexa Mini. HDs SSD, utilizado em modelos específicos de gravadores externos. Cartões específicos para câmeras específicas, como por exemplo a câmera RED, que utiliza cartões RED Mini Media. É comum que as locadoras dos equipamentos enviem os leitores dos cartões junto com os equipamentos locados. É importante que você se certifique que o computador que você está trabalhando tem as conexões necessárias para trabalhar com a maioria dos leitores disponíveis no mercado e que você confirme que tenha adaptadores necessários para possíveis adaptações. Vou apresentar os tipos comuns de conexão disponíveis. USB 2.0, USB 3.0, que normalmente é destacado pela cor azul. USB-C. Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2. Atinge velocidades de 10 gigabits até 20 gigabits. Thunderbolt 3 e 4. Atinge velocidades de 40 gigabits. Adaptadores comuns no mercado. Thunderbolt 3 para USB, Thunderbolt 3 para Thunderbolt 2. Atenção! Mesmo com conexões que atinjam velocidades tão grandes, estaremos sempre presos à velocidade efetiva dos cartões de memória e às velocidades envolvidas nos HDs. Não caia na conversa de entusiastas. Mesmo que as portas Thunderbolt atinjam velocidades de até 40 gigabits, você sempre estará preso às velocidades de leitura dos cartões e HDs. Cartões de memória normalmente atingem velocidades de no máximo 200 MB por segundo, enquanto as mídias SSDs, em sua maioria, atingem no máximo 400 MB por segundo. Já os HDs externos, em sua maioria, atingem no máximo velocidades de gravação de 200 MB por segundo. Mesmo que você tenha conexões com velocidades extremamente altas, você sempre estará preso às velocidades dos cartões e HDs disponíveis. Thunderbolt é uma coisa legal de se ter? Sim, mas não torna nada mágico e mais rápido. Não entre nessa conversa. Velocidade de logagem é algo estritamente relacionado à velocidade de leitura e velocidade de gravação dos HDs que você está trabalhando. É preciso também ter conhecimento do formato da partição a qual o HD foi formatado. Os formatos comuns de particionamento do mercado são exFAT, formato ao qual pode ser reconhecido em sistemas Apple, Windows e Linux. NTFS, formato de partição nativos de sistemas operacionais Windows. APFS e macOS expandido, formatos de partição específicos para sistemas operacionais Apple. Agora que temos conhecimento sobre os tipos de cartão disponíveis no mercado e seus respectivos leitores, conexões e partições de unidades que iremos encontrar, vamos iniciar um processo de gerenciamento de mídia, ou logagem. Primeiramente, vou demonstrar de uma maneira bem básica o processo de gerenciamento de mídia. Vamos fazer o processo de cópia sem utilizar nenhum software de apoio. Posso afirmar que esta não é a maneira correta de se fazer esse processo, mas pode ser a realidade que você vai encontrar em produções de baixo orçamento. Após a demonstração da maneira básica de se trabalhar, vamos utilizar softwares de apoio e falar um pouco sobre os protocolos de comparação, ou checksum, processo que viabiliza a redundância total dos dados em nosso fluxo de trabalho. Antes de iniciar o processo de trabalho, é preciso ter certeza que o computador que você está trabalhando é seguro.
não existe margem para erro. Seja Windows, Apple ou Linux, não pode haver margem nenhum para erro nesse momento do trabalho. É de extrema importância se certificar que o seu computador de trabalho esteja livre de vírus e desconectado da internet. Arquivos digitais são vulneráveis a inúmeros ataques externos e erros operacionais. Teste todos os leitores, todas as conexões do computador para garantir que não exista nenhum erro de leitura ou conflito de hardware. Para ter certeza desse processo, você pode pedir à equipe de câmera que faça pequenas gravações de teste. Por exemplo, deixando as câmeras gravando por um tempo, como 5 minutos de imagem, para que você possa pegar esse cartão e realizar testes de descarregamento de arquivos. Antecipar qualquer falha é a melhor situação a se fazer. Basicamente, existem duas vias de trabalho dentro do processo de gerenciamento de mídia audiovisual: o log e o backup dos arquivos de mídia. Bem, vamos iniciar o processo de logagem de maneira simples. O primeiro passo é inserir o cartão em seu leitor. Para essa demonstração, irei utilizar o sistema operacional Apple. Porém, o mesmo método pode ser feito em sistemas operacionais Windows ou Linux. Eu já deixei preparado na área de trabalho os dois HDs ao qual vou trabalhar. Um HD como principal e um outro HD como um backup. Eu vou inserir o cartão de memória. Em sistemas operacionais Apple, o cartão é demonstrado na área de trabalho. Muito simples, não é? Nunca renomeie nenhum arquivo ou pasta original da câmera. Sempre copie os cartões como um todo. Copie o cartão inteiro, com todas as pastas e informações de metadados. Não renomeie nenhuma das pastas. Se os cartões de câmera não tiverem nomes específicos e sequenciais, crie algum esquema de nomenclatura para eles. Crie uma pasta com um nome específico e coloque todo o conteúdo do cartão dentro dela. Qualquer nome que você der a uma pasta deve ser o mais descritível possível. Gaste um tempo extra para pensar em um bom nome, exclusivo e autoexplicativo. Você acabará economizando muito tempo no decorrer do projeto. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui de nomes autoexplicativos. Vamos lá. Dentro do HD1, eu vou criar uma pasta que tem um nome correto do projeto. Dentro da pasta Hortolândia Formadora de Artistas, eu vou criar uma pasta com o nome do entrevistado. Dentro da pasta do entrevistado, eu vou colocar o nome da câmera ao qual o cartão veio. No caso, esta câmera é a GH5. Ok. Feito esse processo, eu posso copiar essa pasta para o segundo HD. Sendo assim, eu já tenho a estrutura pronta para receber os arquivos de câmera. Nunca renomeie nenhum arquivo ou pasta original da câmera. Sempre copie os cartões como um todo. Copie o cartão inteiro com todas as pastas e informações de metadados. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos realizar a primeira cópia de segurança. Vamos copiar o cartão como um todo. Nós não vamos abrir o cartão e copiar apenas as imagens que estão dentro do cartão. Nós vamos copiar o cartão como um todo.
Este é o processo correto. Então vou colocar dentro da pasta GH5 do HD 1. Vamos lá. Essa entrevista foi realizada apenas com um cartão. Pode ter entrevistas ou projetos ou simplesmente sets de filmagem onde você vai trabalhar com inúmeros cartões. Sendo assim, a melhor coisa a ser feita é criar dentro da pasta da câmera a pasta cartão 1, cartão 2, cartão 3 e assim por diante. É muito importante nós termos esse processo de organização para que na pós-produção tudo seja captado da melhor maneira possível. Ok, pessoal, agora que for realizada a cópia de segurança para o primeiro HD, vamos realizar a cópia de backup, que é copiar novamente o conteúdo do cartão para um segundo HD. Vamos lá então. Nós vamos copiar o cartão como um todo para o segundo HD. Vamos lá. Nota-se que a velocidade do SSD é um fator muito importante. Por exemplo, nós estamos trabalhando com um arquivo de 50 GB e ele vai levar apenas 3 minutos para ser feita a transferência. Agora vou fazer um processo de verificação pontual. A verificação pontual é quando você escolhe um clipe ou uma pasta que acabou de ser descarregada de um cartão de memória e se certifica manualmente que esses dados estão íntegros. Vou mostrar para você. Então vamos lá, pessoal. Eu vou demonstrar como se realiza o processo de verificação pontual. Primeiramente, nós vamos acessar o cartão de origem. E vamos encontrar dentro dele o arquivo de vídeo. Com o botão direito do mouse, vamos acessar a aba Obter informações. Dentro do Windows, essa função é a Propriedades do arquivo, que você também acessa com o botão direito do mouse. Com a seção Obter informações, acessamos os metadados dos arquivos. Nas seções de informações do arquivo, nós vamos nos atentar para a quantidade de dados que o arquivo tem. No caso, esse arquivo tem 51,96 GB de informação. Temos até uma seção onde a quantidade de dados é mais detalhada. Agora nós vamos comparar o arquivo de origem com o arquivo de destino. Vamos acessar o HD 1 e encontrar o arquivo de vídeo que foi copiado. Vamos fazer o mesmo processo. Botão direito, obter informações e vamos comparar pontualmente, lado a lado, se ambos têm a mesma quantidade de gigabytes. Ok, vamos fazer o mesmo processo com um HD de backup. Não faça apenas isso. Abra o arquivo de vídeo se possível. Navegue pela filmagem. Certifique-se que tudo está funcionando. Use fones de ouvido e verifique o áudio.
Nem todos os fluxos de trabalho permitem que você abra os vídeos, mas ainda é importante verificar se o arquivo está correto. Lembre-se, o trabalho de logger é um trabalho que exige extrema atenção. Nenhuma quantidade de verificação é pequena. Beleza. Agora é só fazer os relatórios de planilha e guardar as etiquetas de cartão. Agora que aprendemos os protocolos básicos, vamos falar sobre os softwares de apoio. Existem softwares que eu recomendo que você sempre leve em um pendrive pessoal. Tenha sempre formatos de instalação para diversos sistemas operacionais, como Apple e Windows. Os principais softwares de apoio que recomendo para você utilizar são DaVinci Resolve, software em que realizaremos um processo de cópia dos arquivos utilizando o protocolo de comparação MD5 e poderemos utilizar para realizar leituras dos arquivos de diversos formatos e resoluções e codecs. Blackmagic Disk Speed Test, importante ferramenta para realizar testes de velocidades em HDs, cartões e leitores de cartões. Antes de utilizar cartões e HDs, você poderá verificar, por exemplo, se eles estão funcionando corretamente e se estão atingindo as velocidades esperadas. VLC Player, player de mídia que reconhece a maioria dos formatos e resoluções disponíveis no audiovisual. Paragon Software, consegue habilitar leituras de HDs com partições diferentes de sistemas operacionais distintos. Recuva, software para recuperações de dados perdidos em HDs e cartões de memórias. É a última coisa que você quer usar. Os dados digitais podem ser extremamente complicados e às vezes as cópias nem sempre vêm na íntegra ou os clipes podem ser corrompidos no processo de transferência. Para blindarmos os processos de cópia contra falhas, vamos adicionar um protocolo de segurança para minimizar qualquer erro. Para isso, utilizaremos um processo de comparação chamado de checksum. Um checksum é uma maneira de detectar e prevenir erros que podem ocorrer durante a operação de cópia de arquivos digitais. Vários softwares e métodos estão disponíveis, mas o checksum MD5 tornou-se o padrão da indústria mundial. Se você não entende o que eu estou falando, não se preocupe. Eu vou explicar para você. A ideia básica é adicionar um protocolo de segurança extra. Um software se encarregará de fazer todo o processo de cópia dos arquivos e utilizará um processo de comparação de dados bit a bit. Ele basicamente irá comparar os dados de origem com os dados de destino, de forma minuciosa. Porém, se atente a uma questão. Nenhum protocolo de verificação vai dizer se a câmera falhou, por exemplo, ao gravar o áudio. Todos querem ter a certeza que a câmera está gravando corretamente, no formato certo e assim por diante. Por isso, é importante abrir as mídias e verificar visualmente cada arquivo. Verifique os metadados. Ouça o áudio. Se certifique que eles estão sendo reconhecidos e se estão sendo reproduzidos corretamente. Você pode, por exemplo, utilizar o DaVinci Resolve ou um player comum. Ok, pessoal, vamos realizar um processo de logagem utilizando o protocolo de comparação MD5 através do DaVinci Resolve, que é um software gratuito da empresa Blackmagic Design. Existem outros softwares específicos para trabalhar com GMA, porém vamos abordar apenas o uso do DaVinci Resolve. Esse curso foi desenvolvido pensando em todos os públicos, e os demais softwares são pagos, o que dificulta em muito o acesso a esses públicos. Você é a principal meta deste workshop. Então, pessoal, vamos utilizar o DaVinci Resolve para fazermos um processo de logagem
da maneira mais segura possível. Vamos lá? Para essa demonstração, eu vou utilizar o sistema operacional Windows. Vamos fazer o mesmo processo para realizar a estruturação de pastas. Vamos lá. Primeiramente, vamos acessar meu computador e vamos deixar preparados os dois HDs ao qual vamos trabalhar. Vamos criar a estruturação de pasta, mesmo processo que realizamos no sistema operacional Apple. Criamos a pasta do projeto. E a pasta da câmera. Como a estrutura de pasta já está pronta, eu não preciso fazer a mesma coisa num HD 2. Vou apenas copiar para outro HD. Então, muito bem. Foi feita a estruturação de pastas. Agora vamos iniciar o DaVinci Resolve. Recomendo fortemente que se utilize a última versão do DaVinci Resolve. Ok. Vamos abrir um projeto novo. Toda vez que você abrir o DaVinci Resolve, vai abrir na aba Cut. A aba que iremos utilizar será a aba Media. Nessa seção, temos acesso a todos os HDs e leitores de cartão disponíveis no sistema. Aqui vemos a estrutura do HD1 que realizamos. Vamos lá. Qual é a ferramenta que vamos utilizar? A ferramenta que vamos utilizar é a Clone Tool, ou ferramenta de clonagem. Vamos lá. Se ela não estiver habilitada, é só clicar em cima do ícone. Para iniciarmos o trabalho, clique em Add Job. Ok. Foi aberta a seção Add Job ou Job 1. Precisamos verificar se o protocolo de verificação MD5 está selecionado. Como podemos ver, ele já vem nativamente selecionado. Ok. Agora é simples. Na seção Source, indicamos a origem dos arquivos que iremos logar. No caso, aqui está o cartão da câmera. É só arrastar, segure e arraste para a seção Source. Ok, simples, não é? Agora realizamos o mesmo processo com a estrutura de pastas que criamos no HD 1 e no HD 2. No caso, os arquivos irão para a pasta GH5. Então eu pego a pasta GH5 do HD 1, arrasto para o destino, e eu pego a pasta GH5 do HD 2 e também faço o mesmo processo. Ok. Simples, não é? É apenas isso, pessoal. Vamos iniciar o processo de clonagem. Agora é só esperar. O software se encarregará de todo o processo de cópia e utilizará o protocolo de verificação MD5. Ok. O processo de clonagem foi realizado com sucesso. Porém, não faça só isso. Verifique os arquivos que foram copiados. Clique em atualizar. E verifique os arquivos que foram captados.
Como você pode fazer isso? Navegando no arquivo. Navegue no arquivo. Normalmente, se o software já reconhece o arquivo, temos a certeza que o arquivo não está corrompido. Verifique o áudio. Faça o mesmo processo para o segundo HD de backup. Tudo ok. Podemos verificar que dentro da pasta está o relatório de comparação MD5. Essa é a confirmação que todo o processo foi feito corretamente. Simples, não é? Muitas situações de falhas podem ocorrer dentro do universo digital, sejam elas por erros de hardware ou até por um erro humano. A postura que teremos dentro desses erros que demonstrará o quão profissionais nós somos. Dependendo do projeto ou gênero específico de trabalho, suas tarefas podem incluir outras funções como transcodificação de mídia, criar snapshots dos arquivos de vídeo para enviar ao diretor de fotografia ou produtores ou até mesmo solucionar problemas de TI. Caso ocorra algum problema em seu trabalho, como arquivos corrompidos, drop frames ou qualquer erro nos arquivos, avise o responsável pela produção o quanto antes. Todos devem estar cientes do que está acontecendo. É importante ter essa postura, pois dependendo do trabalho, certas situações podem ser solucionadas dentro do set de filmagem. Após o set ser encerrado, dificilmente alguma cena poderá ser filmada novamente. Se ocorrer a pior situação, que é o erro humano, por exemplo, por acidente você venha formatar um cartão ou formatar um HD, recomendo que você mantenha calma. Avise os responsáveis pela produção o quanto antes. Não deixe para avisar depois. Ajude na proposição de soluções. Hora de utilizar os softwares de recuperação de arquivos, que foram disponibilizados na seção Dicas de Software. Pessoal, vamos falar agora sobre ética e responsabilidade. Depois de realizar todos os processos de gerenciamento de mídia, tenha em mente uma situação importante. Se os arquivos ficarem em sua responsabilidade, você tem que entender que esses arquivos não são imagens que você tem direitos autorais. Além de realizar todo o processo de segurança dos arquivos, temos a importante missão de mantermos uma postura ética e profissional em relação ao material que temos em mãos. Nosso único trabalho é guardar e preservar os arquivos de danos ou perdas. Não podemos utilizar esse material para nenhum outro fim. Em grandes trabalhos, isso é até estipulado em contrato. É preciso entender a importância de se ter uma postura de gerenciamento amplo dentro do universo de gerenciamento de mídia. Você não pode utilizar esse material para edições pessoais. Seu único trabalho é guardar e proteger esses arquivos. Não podemos divulgar nenhuma imagem que está em nosso poder. Caso os arquivos ficarem em sua posse, por exemplo, que os arquivos fiquem em um HD pessoal seu, estipule uma data limite para que os arquivos ficarão disponíveis em seu poder. Antes de apagar os arquivos, ligue para o responsável e confirme que você pode realmente apagar esses dados.
Estamos indo para a reta final. Vamos agora falar sobre dicas gerais para soluções de problemas. Leve sempre junto a você algum dispositivo que dê acesso à conexão na internet. A internet é o espaço para quaisquer soluções de problemas. Desde uma falha de software, discos rígidos falhando ao montar, até o colapso total de um sistema. O Google pode ser a única ferramenta e acabará sendo tudo o que você precisa para resolver a maioria dos novos problemas que você não tenha conhecimento. Você tem algum problema? Não entre em pânico. Esta é uma excelente oportunidade para você aprender. Se for um problema de software, geralmente o próprio software dirá qual é o problema, gerando um relatório de erro. Leia o relatório de erro. Se você não entender o que o relatório de erro diz, não tem problema. Use o Google. Se for um problema de hardware, tente identificar exatamente o que está falhando. Digamos que um HD não esteja sendo reconhecido. O que acontece se você trocar de cabo? O que acontece se você trocar a porta USB? O que acontece se você conectar esse HD em um sistema operacional diferente? Às vezes, a resposta está disponível em uma rápida pesquisa no Google. Se você pesquisou e não conseguiu encontrar uma solução imediata para o seu problema, tente perguntar a um profissional envolvido na equipe de câmera, como por exemplo, o assistente de câmera. Se você não conseguir descobrir o que está acontecendo, informe o problema ocorrido à equipe de câmera. Explique qual é a situação que você está. Detalhe o que tentou fazer para resolver a questão. O show continua, quer você esteja tendo problemas ou não. Vamos falar um pouco agora sobre dicas de configuração. Desabilite o modo hibernar e qualquer proteção de tela do seu computador. Esses processos automáticos podem causar sérios problemas aos processos de logagem. Desabilite todos os modos de economia de energia do computador. Isso pode atrapalhar muito o seu trabalho. Portanto, pessoal, essas foram algumas diretrizes que devem ajudá-lo a realizar uma sessão de gerenciamento de mídia de maneira segura. Não é tão difícil, né? Basicamente, é a organização aliada ao bom senso. Mas se você não aplicar essas regras a seu fluxo de trabalho, você pode correr o risco de cair em situações que podem causar perda de conteúdo em um set ou até perda total de um projeto. Se existe uma regra de ouro no gerenciamento de mídia, ela é simplesmente uma palavra: backup. Sempre mantenha todo o conteúdo espelhado e seguro. A redundância máxima dos dados será sempre a lei. Pessoal, foi um enorme prazer realizar esse workshop. Eu espero encontrar vocês no futuro como futuros loggers. Até a próxima!